Você provavelmente está cometendo um destes dois erros. Erro número um, você não lê obras, não lê livros de história. Número dois, se você lê livros de história, você aborda o assunto do seu interesse de maneira errada. Então, é por isso que neste vídeo eu vou mostrar, em primeiro lugar, o que é a história em si. Em segundo lugar, por que você deve estudar história, por que você deve ler livros de história e não ficar apenas na literatura, naquelas leituras mais agradáveis, mais leves. E em terceiro lugar, as 3 maneiras de estudar história e como você deve usar cada uma delas, como e quando utilizar cada uma delas. Mas antes de passar para o conteúdo, rola a vinheta. Fala pessoal, tudo beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. Se você é novo por aqui, meu nome é Pedro Mendes e hoje eu vou passar de uma forma muito direta esses 3 tópicos. Número 1, o que é história? Número 2, por que estudá-la? E número 3, como estudá-la? Eu vou falar de 3 métodos bastante distintos e como utilizar cada um deles. Em primeiro lugar, o que é história você provavelmente já sabe a resposta dessa pergunta, inclusive manda aqui nos comentários o que você acha que é história, mas de uma maneira muito breve e muito simplificada, a história é aquela ciência que estuda os acontecimentos passados, as sociedades, os tempos de séculos anteriores ao nosso, seja a história contemporânea, moderna, medieval ou antiga, e explora as transformações nas sociedades até chegar nos dias de hoje. Então, isto basicamente é a ciência da história. E por que você deve estudar história? Por que ler livros de história? Afinal, por que não ficar apenas nas obras de literatura, naquela leitura mais agradável e mais leve, sem ter que ler assim, livros com muitas datas e muitos personagens? Qual o interesse dessa ciência? O interesse é de que para você compreender o presente, você precisa olhar para o passado. Então, é impressionante a maneira como, por exemplo, nos últimos 500 anos, a nossa civilização está em colapso, em decadência total. E você olha em volta e você fala, nossa, como é que nós chegamos a este ponto? Como é que você descobre isso? Estudando a história. Como é que nós chegamos até aqui? Quais foram os grandes erros e os grandes acertos do passado? Quais foram os grandes homens e grandes mulheres que vieram antes de nós? Para que nós possamos, por um lado, evitá-los e por outros, aliás, por um lado, imitá-los e por outro, evitar os comportamentos que historicamente não foram muito bem sucedidos. Então, a história ela é muito importante para você entender o tempo presente, o tempo atual, para não falar que é bastante, digamos, amplia bastante seu horizonte, como essas escamas caíssem dos seus olhos, quando você explora como é que as coisas funcionavam, como é que era a mentalidade, a condição de vida e a sociedade em diferentes épocas. Então, se você olha para a sociedade japonesa no início do século XX, você fica impressionado. Nossa, o pessoal pensava desta maneira. Eu vou falar sobre história japonesa ainda nesse vídeo. Se você olha para a Segunda Guerra Mundial, nossa, que coisa maluca aquele negócio. Como é que aquilo aconteceu? Se você olha para a Idade Média, nossa, Idade das Trevas ou será que não? Então, a história, ela explora todos estes âmbitos de uma maneira muito bem feita, de uma maneira que pode ser apaixonante se você estudá-la do jeito certo. E aí eu já entro rapidamente no terceiro tópico, que é como estudar história. E aqui, olha, eu não peguei isso de nenhum lugar, eu estou apresentando o ponto de vista que eu utilizo. Se você conhecer alguma outra metodologia, sinta-se livre para incrementá-la naquilo que eu vou dizer aqui. Inclusive, me manda aqui nos comentários também que livros de história que você já leu e que vocês recomendam, porque é um âmbito no qual eu não li tanto quanto, por exemplo, em literatura e gostaria de explorar mais, embora tenha lido algumas coisinhas que eu vou falar ainda no vídeo de hoje. Então, 3 formas de estudar história através dos livros, né? Por um lado, tem os manuais escolares, tem alguns manuais escolares que são muito bons, mas eu vou aqui colocar as 3 maneiras por ordem crescente de preferência pessoal. Então, dependendo da sua situação, do seu interesse, do seu objetivo, você vai utilizar um desses 3. Método número 1, aquele que eu menos utilizo, mas
que vale perfeitamente quando o seu objetivo é extremamente específico. O método número 1 é você utilizar atlas de história. Então tem aqui um que eu gosto muito, que é o Atlas Histórico da Segunda Guerra Mundial, do Martin Gilbert, que é a história completa da Segunda Guerra Mundial em mapas. Então ele tem um mapa, que no caso foi por completa acaso, que é no mapa do Brasil. Tem um mapa, tem a legenda do mapa e tem um contexto histórico. Então, esse tipo de livro, Atlas, ele é muito bom se você tiver buscando um conhecimento bastante específico e bastante aprofundado e bem fundamentado de um determinado tema histórico. Então, é uma coisa extremamente, abre aspas, nichada. Então, eu quero entender como é que funcionou a expansão e o conflito asiático na Segunda Guerra Mundial. Então, você vai aqui, obviamente, eu não li isso aqui de cabo a rabo, do início ao fim, assim, todas as páginas, porque não é esse o objetivo. Mas ele só vale se você estiver explorando assim, uma coisa extremamente específica. E, para não falar que é meio caro, entendeu? Você comprar um Atlas bem feito, assim, uma boa edição, bom estudo, boa investigação, é um pouquinho mais caro. Mas, em compensação, você tem uma informação extremamente detalhada e extremamente bem fundamentada. Então, se eu pegar aqui, se eu tiver que falar alguma coisa sobre a Segunda Guerra Mundial, Martin Gilbert não tem nada fora daqui que vai precisar. Então, os números muito bem fundamentados, etc, etc. Então, método número 1, você utiliza mapas. Extremamente específico, muito eficaz se o seu objetivo for bem direcionado, mas tem a questão do preço e depois é um pouco limitado, porque, como eu já falei várias vezes, ele é bem específico. Então esse é o método número 1, Atlas históricos. É o que eu menos uso, pessoalmente, é o que eu menos uso. Segundo método, provavelmente é o mais popular. Você lê livros que eles normalmente se começam assim, né? História de reticências. E aí, você pode ou se dar muito bem, ou se dar muito mal. Porque depende muito do historiador, do autor, do viés dele, e não só do viés, mas também da capacidade de colocar a opinião dele, a visão dele em palavras. Então, um período histórico que eu gosto muito de estudar pessoalmente é a Idade Média, por exemplo. Então você pega aqui, inclusive eu nem sei se eu trouxe o livro, tem aqui não tá aqui, mas eu li um livro chamado How Catholic Church Built Western Civilization, como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental, do Thomas Woods. Pá! Livraço, muito bom. Divide por temas, é bem fundamentado, é envolvente, te mostra a verdade. Nossa, é muito bom aquele livro. Absolutamente fantástico. Desvendando muito dos mitos acerca da Idade Média. Mas você também pode cair no erro de fazer como eu fiz e ler aqui Idade Média, a Verdadeira Idade das Luzes, do Sepp Falk, que tem uma tese parecida. Ele se foca mais na Idade Média em si e menos na igreja. Mas é um livro extremamente chato, enfadonho, técnico. Então, se você não tiver muita cabeça, enfim, para demonstrar que ou você pode se dar bem ou você pode se dar mal. Então, como é que você usa esse segundo método de livros de história puros, assim, em si, por substância, livro de história mesmo? Você tem que, número 1, escolher um período histórico que você seja muito interessado em estudar. Ah, nossa, eu vou estudar história, então eu vou pegar aqui história do feminismo. Cara, se você não tiver interessado em feminismo, você não vai gostar. Eu estava interessado, então eu adorei aqui o feminismo, perversão e subversão da Ana Campagnolo, que é inclusive uma investigação fantástica. Mas você tem que estar interessado no tema. Se você não estiver bem interessado no tema, não vai dar certo. E faça uma boa seleção de livros. Então faz aquilo que o Mortimer Adler, que é um pedagogo americano muito prestigiado do século XX, faz a chamada leitura inspecional. Antes de você decidir que se você vai ler mesmo o livro, cara, olha, gasta um tempo, faz esse favor para você mesmo. Lê a capa, contracapa, dá uma lida mínima sobre quem é que foi o autor, faz uma leitura transversal, lê o índice, o sumário, vê algumas notas, porque o tempo é muito precioso. Se você gastar seu tempo lendo um livro de história chato, que não vai te passar o conteúdo no qual você está interessado, não vai valer a pena. Então,
Isso que eu posso dizer acerca de livros de história. Mas aqui eu falei do livro do Thomas Woods, muito bom. Este daqui eu não recomendo mesmo. Também tem aqui História da Guerra do Peloponeso, do Tucídides. Tem que me esforçar para falar o nome dele certo. Tem outro livro que eu não cheguei a terminar. Achei muito chato, também não estava muito interessado, mas vou terminar. Breve História da Filosofia Moderna, do Roger Scruton. Embora eu goste bastante do Roger Scruton, já li outros livros dele. Aqui tem o God, esse aqui é muito bom, eu estava interessado em Revolução Francesa. The Gods of Revolution, do Christopher Dawson. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Ah, este daqui é maravilhoso. A Conta História do Comunismo, do Fernando Díaz Villanueva, que é um jornalista, perdão, espanhol. Então, este é o segundo método. Segundo, digamos, segunda maneira de estudar história, que é a mais popular, né? Livros de história de 3 pontos. Nada mais óbvio que isso. Você precisa ser uma anta para não entender que o livro fala sobre história de não sei quem. Mas, repito, você pode estar muito bem ou você pode estar mal. Então, escolhe um período histórico que você esteja muito interessado e faz o trabalho de casa, leitura inspecional. Ou você pode se poupar esse trabalho e pegar livros de história de uma bibliografia, isso é algo que eu também faço. Pega livros de história que esteja numa bibliografia de alguém que você confia muito. E assim você se poupa esse trabalho de critério, de ter que ficar fazendo a leitura inspecional de cada livro. Mas eu faço sempre, assim, eu recomendo, é um bom exercício. Esse foi o segundo método. Segundo método. Então, primeiro, Atlas. Segundo, mais conhecido, História de. E o terceiro é o que eu mais gosto, assim, é, é, é incrível, incrível, porque você absorve muito mais conteúdo, fica muito mais interessado, é muito mais agradável de ler, você aprende muitas vezes mais do que você estava esperando, que é o método de você escolher, perdão, ler, estudar história por meio de biografias de personagens históricos. Exemplo, eu tinha ouvido falar muito da cultura japonesa. Lembra que eu falei lá no início do vídeo que eu ia falar sobre o Japão nesse vídeo? Muito bem, é agora. Tinha ouvido falar muito de cultura japonesa. Ah, que eles são muito disciplinados, são muito hierárquicos, gostam muito do imperador, respeitam muito o imperador. Então, mas assim, como é que eu vou encontrar um livro, sabe? História do Japão para iniciantes? Não, o que eu fiz? Eu li aqui o livro, que vale muito a pena, muito a pena. Ponha esse livro na sua lista e leia, por favor. Aqui o Takashi Nagai, do Paul Glynn, que é a história de um homem que estava em Nagasaki quando caiu a bomba, famosa bomba que os americanos jogaram lá, que sobreviveu, que ajudou a reconstruir a cidade, tanto física quanto moralmente, assim, é muito fera. Takashi Nagai é muito fera, muito massa. E ao mesmo tempo que o livro aqui do Paul Glynn conta a história de vida deste homem, história apaixonante, já aviso. Em quantas páginas tem esse livro? 250 e poucas. Não é um livro muito curto, mas é bastante agradável de ler. Então, por meio dessa biografia, ele dá uma ideia, ele dá um panorama sobre o contexto histórico da época em que o Takashi Nagai viveu, as crenças fundamentais, os princípios da cultura japonesa, a mentalidade japonesa, a educação japonesa. Então você conhece a história de uma pessoa que por vezes é incrível, super interessante a vida dela. Você absorve por isso muito mais conteúdo, muito mais informação e você, através da vida daquela pessoa, tem um panorama daquilo que estava acontecendo à volta dela. E assim você está estudando história e ao mesmo tempo explorando a vida de provavelmente grande homem da humanidade, né? Então escolha bem, não leia a biografia de um Zé Ninguém, escolha uma boa biografia. Takashi Nagai foi um livro que eu adorei, muito bom. Outro exemplo, um livro aqui do Joseph Pearce, que é um historiador americano, The Quest for Shakespeare, que não é exatamente uma biografia, é uma investigação histórica acerca da figura de Shakespeare para descobrir qual é que era afinal a religião dele. Mas enquanto ele fala, investiga a figura de Shakespeare, um dos maiores poetas da história da Inglaterra, que viveu no século XVI, ele fala e descreve com maestria, de uma forma bastante objetiva, todo o cenário
de Inglaterra pós Henrique VIII. Henrique VIII foi o rei que em 1536, lá na Inglaterra, proclamou a separação entre a Igreja da Inglaterra e a Igreja Católica, então foi uma revolução protestante lá na Inglaterra. Então mostra aquele clima de hostilidade, de tensão, de crenças, de sistema de crenças fragmentado, de confusão, de desorientação. Como é que eram as relações entre a rainha, entre a corte e os nobres, os conflitos entre católicos e não católicos, entre protestantes. Então, ele é um livro que, apesar de estar explorando uma figura histórica, Shakespeare no caso, vale muito a pena, inclusive, o livro também, ele está falando e descrevendo todo o cenário na Inglaterra da, é, depois da Revolução, ou mais conhecida como Reforma Protestante lá. Então, este é o método que eu mais gosto. É muito legal, eu fico conheço a vida do cara muito bem, eu memorizo quase inconscientemente todo o cenário histórico, mas você tem que fazer o seu trabalho de casa e pegar uma boa figura histórica daquele período que você está interessado. Então, outro exemplo, o último exemplo do vídeo, um que eu li, descobri por completo acidente, não peguei recomendação de ninguém. Aqui o Pio XII, o Papa Amigo de Portugal de Salazar, que vai aparecer inclusive no meu próximo vídeo sobre história, do José Ribeiro de Carvalho. José Antônio Ribeiro, perdão, de Carvalho. Livro de mais 500 páginas, é meio grosso. A segunda parte é bem piorzinha do que a primeira, mas as primeiras 150 páginas deste livro, que exploram, obviamente, a figura do cardeal Pacelli, o Papa Pio XII. Para quem não sabe, o Papa Pio XII foi o Papa que liderou a Igreja entre 1930 e... a partir de 1939. 1939 foi o ano que começou o quê? O quê? Adivinha? A Segunda Guerra Mundial. Então, ele era o Papa quando a Segunda Guerra Mundial estava rolando. Ele, acho que foi em 1958 que acabou o pontificado dele. E aqui, deixando de enrolação, mostra a vida dele, curiosidade sobre a vida dele, ele é muito inteligente, etc. E tal. Mas também todo o cenário e a relação igreja, regime alemão, e todo o contexto e ambiente na Alemanha, dentro da Alemanha, antes da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, entre 1933 e 1939, mais ou menos. Então ele mostra aquele contexto da censura, de como o poder totalitário estava se implementando, se fortificando na Alemanha. Depois, na segunda parte do livro, ele vai mudar completamente de tema e vai explorar muito bem a relação entre a igreja e o Estado em Portugal, com a chamada Concordata de 1940. A figura de Salazar, inclusive, tem aqui. Eu acho que não vou falar agora, né? Não vou encontrar agora, mas tem aqui que eu lembro uma figura do próprio líder do Estado português, o Estado Novo, o famoso Estado Novo, lá em Fátima. Eu não vou encontrar agora. Aqui, ó. Aqui umas fotografias. Então, este método é extremamente eficiente, mas dá mais trabalho. Porque você tem que selecionar a história, que às vezes tá localizado no período histórico que você quer, só que a vida do cara não é assim tão interessante. Ou então a vida do cara é super interessante, mas não é daquele período histórico, e você acaba estudando história de outros locais, outros ambientes, outros períodos. Enfim, então basicamente é isso que você já tem só com o conteúdo que eu passei neste vídeo. Toda uma introdução e uma análise bem abrangente sobre o que é, por que estudar e como estudar os diferentes métodos para estudar história. Então, em primeiro lugar, o que é história? A ciência que estuda os eventos passados e a transformação das sociedades. Por que você tem que estudar história? Por que você deveria estudar história? Porque ela ajuda você a compreender o presente e a perceber quais são as nossas raízes culturais, a nossa herança civilizacional. E, por fim, tem várias maneiras diferentes de você estudar história. Maneira número 1, por meio de atlas, extremamente detalhada, muito bem embasada, mas é muito mais chato, mais difícil, você tem que estar fazendo um trabalho de pesquisa bem específico para funcionar. Número 2, o mais fácil, também o mais popular, livros cujo título seja História de 3 pontinhos, ou algo parecido, e aí você tem que escolher bem o seu período histórico e fazer uma leitura inspecional, o nome técnico é este, inspecional do livro, para ver se realmente vale a pena. E aqui eu recomendo
o livro do Thomas Woods, o livro da Ana Campagnolo, muito bom. O livro, que mais? Do Fernando Dias Villanueva. E, por fim, terceiro método, por meio de biografias. E aqui, Takashi Nagai é um baita livro, The Quest for Shakespeare também. Pio XII é bom se você tiver mais paciência. Tem outro que eu não mostrei aqui, tá na estante aqui atrás, tá aqui atrás de mim, nessa prateleira aqui. É o livro Arquipélago Gulag, do Alexander Solzhenitsyn, que é uma recolha de diferentes testemunhas, mas que mostra a realidade da União Soviética no século XX, também é um baita livro. Se você quiser mandar aqui embaixo quais são os seus temas de mais interesse, eu posso fazer um vídeo aqui no canal só falando sobre este período histórico e livros relacionados a ele, se eu estiver lido. Se eu não tiver lido, eu leio. Mas a história da igreja, do Daniel Ropes, é incrível. Eu ainda não terminei de ler, só li o início, mas é muito bom. São 10 volumes, eu li o primeiro. Que mais? Tem aquele livro O Homem Eterno, do Chesterton também, é um baita livro. Enfim, também existem obras de história geral, também um pouco mais de antropologia ou de sociologia. Vai variar conforme o seu objetivo. Mas com as recomendações que você tem, que eu te dei neste vídeo, você já tem aí um leque razoável, minimamente considerável, para começar a explorar este universo, porque o estudo da história é realmente o universo. Basicamente é isto. Espero que você tenha gostado do vídeo, que este vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, aperta aí o botãozinho do like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!